Sabe, quando conheci minha esposa, Sara, tive a sensação de que havia encontrado uma parte de um quebra-cabeça que, até então, não sabia que estava montando. Ela era minha melhor amiga, minha confidente, a alma com quem eu compartilhava risadas, com quem eu me permitia sonhar e encarar o mundo de mãos dadas. Nosso dia de casamento ressoava como uma delicada promessa de que, independentemente dos desafios que a vida nos apresentasse, sempre teríamos um ao outro. E por um momento, foi exatamente dessa forma. Éramos uma dupla inusitada, mas as circunstâncias nem sempre permanecem as mesmas, não é verdade? 3 anos após o nosso casamento, comecei a notar sutis transformações. No início, eram tão discretos, a menos que você realmente se dedicasse a observar. Ela passava mais tempo conectada ao celular, como se cada notificação fosse um chamado apaixonante. Recordo-me de uma noite em que propus que desfrutássemos juntos de um novo episódio da sua série preferida. Uma prática que costumávamos realizar com frequência. Eu senti que isso poderia nos aproximar novamente. Ela comentou que estava exausta e tinha a intenção de se retirar para o quarto mais cedo. Mas, depois, ao passar pelo nosso quarto, eu consegui ouvir seu riso suave enquanto ela se divertia com algo no celular. Eu permaneci ali por um instante, experimentando a sensação de ser um espectador em meio ao meu próprio casamento. Então chegaram as noites que se arrastaram. Foi uma vez, apenas, que eu tive a oportunidade de conhecer os seus amigos, ou pelo menos foi o que ela me contou. Eu não refleti muito sobre isso. É verdade que todos nós cravejamos momentos ao lado de nossos amigos, não é mesmo? Mas, então, o que era apenas uma vez se transformou em algumas vezes na semana. E quando ela retornou para casa, envolveu-se em um silêncio suave, guardando suas emoções em um profundo recolhimento. Ela passou a se esquivar da proximidade quando eu tentava estabelecê-la, devolvendo-me um momento com um suspiro suave ou mencionando que estava muito cansada. Fiz um esforço para deixá-la de lado, tentando me enganar de que minha inquietação era apenas fruto da minha imaginação. Mais uma noite, enquanto ela se acomodava, deslizando pelo celular, apenas percebendo minha presença, eu não conseguia resistir àquela conexão que crescia entre nós. Eu comentei: Sara, você tem aparentado estar um pouco perdida nos últimos tempos. Existe algo que está te afligindo? Há algo que você deve descobrir. Ela mal desviou o olhar na minha direção. Ela simplesmente afastou seus pensamentos e declarou com suavidade: estou bem. Tudo está em perfeita harmonia. Suas palavras pareciam selar um momento, como se uma porta se fechasse delicadamente. Eu desejava confiar nela. Eu anseio profundamente por isso. Mas, no íntimo, eu percebia que ela não estava sendo verdadeira. Havia uma sensação de que algo não estava como deveria. Eu apenas não havia compreendido o que estava se desenrolando. À medida que as semanas se desenrolavam, ela retornou para casa repetidamente, como se cada volta carregasse um toque de saudade e expectativa. E eu não me sentia confortável com esse ritmo de vida. Certa noite, quando ela comentou que iria se encontrar com os amigos, senti uma curiosidade irresistível e decidi rastrear a sua localização. Eu precisava. Eu sentia uma necessidade profunda de estar perto daqueles amigos com quem ela compartilhava momentos com tanta frequência. Meu casamento estava na corda bamba. Através do aplicativo Find Me no seu iPhone, eu pude acompanhar sua localização. Foi nesse instante que a vi. Ela não se encontrou com nenhum dos amigos que conheço, e também não estava em um restaurante, como disse. Em vez disso, ela se aventurou para uma rua tranquila, repleta de charme, e fez uma pausa diante de uma casa que exalava um ar de elegância. Permaneci em meu carro, observando à distância, enquanto a cada passo dela eu deixava meus olhos se fecharem, permitindo que a essência daquele momento me envolvesse. Ela deixou o ambiente, olhou ao redor com um olhar curioso e, em seguida, seguiu em direção à porta da frente. Um homem abriu a porta e uma onda de sensações tomou conta de mim. Ele a convidou com um sorriso acolhedor, envolvendo-a em um abraço suave. Em seguida, ele a envolveu em um suave abraço, que apesar de breve, carregou uma intensidade que foi mais do que o bastante. Foi o bastante para validar o que eu estava insinuando. Eles fizeram uma pausa, um instante que me permitiu capturar algumas imagens, antes de se perderem na intimidade do lar que compartilhavam. Eu não conseguia soltá-los enquanto os envolvia em meus braços, mas estava ágil o suficiente para capturar 2 deles no mesmo instante antes que se desvanecessem. Aquilo não era simplesmente uma suspensão qualquer. Era verdadeiro. Eu voltei para casa naquela noite envolto em um silêncio suave, mas a verdade é que eu ainda não havia chegado ao fim. Ao longo das próximas semanas, eu a observei com atenção. Toda vez que ela anunciou que estava prestes a partir, eu a impedi de seguir em frente. Sempre. Ela chegou ao mesmo ponto, com o mesmo homem ao seu lado. Capturei mais imagens, registrando cada momento. Não compreendo porque não me lancei ao confronto de forma direta. Quem sabe eu sentisse um leve receio do que poderia surgir se eu tomasse essa atitude.
Quem sabe eu apenas desejasse ter a certeza plena de tudo. A última lâmina chegou em uma noite, quando ela se fez ausente por tanto tempo, deixando-se envolver pelo mistério até depois da meia-noite. Ela nem se preocupou em me avisar que chegaria mais tarde. Era como se ela tivesse deixado de lado qualquer preocupação. Foi nesse momento que eu passei a refletir. Eu não esperaria que ela se purificasse. Eu desejava confrontá-la, mas desejava fazer isso de uma maneira tão envolvente que ela não conseguiria refutar. Imprimi algumas fotos e acompanhei com uma nota cheia de carinho. Eu as coloquei delicadamente em um envelope e as deixei sobre o seu colchão, como um gesto suave de carinho. A mensagem era singela, composta por apenas 5 palavras. Eu desejava que tivesse sido realmente significativo. Então, me acomodei na cama, aguardando com expectativa a sua chegada em casa. Era já quase meia-noite quando a ouvi entrar. A porta se abriu suavemente, acompanhada pelo sussurro delicado de suas calças sendo removidas. Ela se movimentou suavemente, talvez acreditando que eu estivesse em um sono profundo. Pude perceber a suave movimentação da cama à medida que ela se aproximava. A penumbra envolvia o ambiente, mas eu podia sentir a sua presença ali, a poucos passos de mim. Meu coração pulsava intensamente, mesmo que eu tentasse preservar a firmeza do meu respirar. Eu me esforcei para que ela não percebesse que eu estava desperta. Ela acomodou o colchão, buscando um momento de conforto, quando percebi que ela havia parado. Um instante de suavidade. Depois, o suave murmúrio do papel se desdobrando. Permaneci imóvel, mas tinha plena consciência do que se desenrolava ao meu redor. Ela havia descoberto o envelope. Ela ativou a luz do celular para iluminar suas páginas, suavemente mergulhando em cada palavra. Ela se mantinha em um silêncio profundo no começo. Eu visualizei seu coração pulsando intensamente à medida que ela se revelou. Ouvi o delicado som das câmaras clicando, e quase consegui visualizar o seu olhar sobre as imagens, enquanto tentava compreender a emoção que cada uma delas trazia. Ela deve ter recordado a próxima nota, pois soltou um suspiro refrescante. Consigo visualizar os pensamentos que dançavam pela mente dela. Quanto tempo eu sabia disso? O que mais havia em minha mente? Ela me lançou um olhar suave, como se quisesse ter certeza de que eu estava presente. Permaneço imóvel. Permiti que minhas pálpebras se encontrassem, enquanto meu ritmo respiratório se tornava suave e tranquilo. Contudo, eu não estava mergulhado no sono. Eu me encontrava completamente desperto. Eu gostaria de expressar algo, para me aventurar diante dela em qualquer lugar. Mas eu me contive. Não é o momento certo ainda. Esse instante não pertencia a mim, mas a ela. Eu desejava que ela percebesse a profundidade das consequências de suas ações. Fico imaginando quais pensamentos estavam dançando em sua mente. Ela ponderava se devia me despertar e revelar seus segredos, se deveria sentir remorso pela dor que causei, ou se suas reflexões já estavam moldadas para justificar suas escolhas, buscando uma razão para o que eu havia presenciado. Eu podia perceber seu leve tossir enquanto ela se virava na minha direção, um momento que parecia se prolongar. A matriz se transforma a cada movimento sutil. Sua serenidade expressou sentimentos profundos, mais do que qualquer palavra poderia transmitir. Mas, enquanto ela se transformava, minha mente flutuava para outros cantos. Não consigo resistir a revisitar os últimos meses em meus pensamentos. Nas noites, ela retornava mais cedo, dizendo que havia estado com os amigos. As desculpas, as respostas evasivas que surgiram quando perguntei se havia algo errado. Eu a havia solicitado que se abrisse comigo, que me contasse sobre o que estava se desenrolando. Eu a procurei em tantas oportunidades, desejando que ela se abrisse e compartilhasse a verdade comigo. Em cada oportunidade, ela optou por ocultar a verdade. Em cada oportunidade, ela optou pela ilusão da mentira. Finalmente, após horas se contorcendo e buscando conforto, ela entregou-se ao sono. Seu ritmo respiratório se intensificou, enquanto a tensão em seu corpo se desfazia suavemente. Porém, para mim, a sensação de alívio parecia distante. Eu me perdia em olhares para o céu, refletindo sobre o homem que eu fui, aquele em quem eu depositava minha confiança, que acreditava no amor sem reservas. Refleti sobre as promessas que trocamos naquele dia especial, sobre como eu me dediquei intensamente para honrá-las. Mas ficar agora era como soltar o último fragmento do meu ser. Eu percebi que, se eu permanecesse, não estaria apenas vivendo uma ilusão. Eu sentiria que estaria deixando escapar a essência do que sou. Permanecer juntos seria desvanecer o que ainda restava de tão precioso. Eu não poderia permitir que isso ocorresse. Por volta das 5 da manhã, levantei-me suavemente da cama, tomando o devido cuidado para não perturbá-la. Aproveitei a passagem pela casa de forma sutil e silenciosa, como se flutuasse no ar. Com delicadeza, selecionei um saco e nele coloquei algumas peças do meu vestuário, meu laptop e alguns objetos que guardo com carinho. Antes de deixar o ambiente,
delicadamente retirei meu anel de casamento e o coloquei no vestidor, como uma forma de despedida temporária. Não conseguia me permitir levá-lo comigo. Já não tinha mais valor algum. Para mim, este anel representava tudo o que busquei preservar em nossa essência. Mas agora, não passava de uma doce recordação de sua deslealdade. Eu não deixei uma mensagem escrita. Eu não me despedi. Eu ainda não tinha tido o prazer de conhecê-lo. Eu me recordo disso com carinho. Com um último olhar para aquele lar que um dia me acolheu, abri a porta, deixei o espaço para trás e, com um leve suspiro, fechei-a suavemente. Eu não tinha clareza sobre o meu destino, mas estava ciente de que não poderia permanecer aqui. Acabei-me permitindo viver por algumas semanas em hotéis, até que encontrei um pequeno e sereno apartamento do outro lado da cidade, onde pude me sentir em casa. Não era muito, apenas um espaço aconchegante de um quarto, com paredes cheias de histórias e um toque de nostalgia nos móveis guardados com carinho. Mas ao menos era meu, e, pela primeira vez em semanas, senti que poderia voltar a respirar. Ela começou a me enviar mensagens no dia seguinte. Inicialmente, as mensagens traziam um tom de arrependimento, com expressões como "me perdoe, podemos ter uma conversa". Eu cometi um deslize. Mas, enquanto eu a deixava de lado, elas se tornavam cada vez mais ansiosas. Ela tentou me chamar diversas vezes, mas eu não conseguia me erguer. Sempre que seu nome iluminava a tela do meu celular, uma onda de emoções intensas subia dentro de mim, como se a raiva quisesse ressurgir. Eu havia solicitado que ela se abrisse comigo antes que tudo isso ocorresse, para compartilhar o que a atormentava, para que pudesse interromper a trajetória que estava seguindo. Ela não tomou essa atitude. Agora, ela desejava solucionar as pendências, não por causa do afeto que tinha pelo que fizera comigo, mas sim pelo medo das consequências que poderiam surgir. Suas mensagens começaram a adquirir um novo tom. Ela comentou algo como: "Se nossas famílias souberem, isso pode estragar tudo", ou "por favor, vamos dialogar antes que as coisas se agravem". Ficou evidente para mim que o que mais te assusta não é a possibilidade de me perder. Era a forma como as pessoas o enxergariam se a verdade se revelasse. Isso desejava mais do que qualquer outra coisa. Nesse momento, percebi que ela não carregava arrependimento por ter sido infiel. Ela se sentia aliviada por ter finalmente se entregado. Com o passar dos dias, uma serenidade inusitada começou a se fazer presente em meu ser. Não era aquela serenidade que surge da verdadeira felicidade. Era mais uma sensação de libertação. Eu não precisava mais me questionar, nem enganar a mim mesmo sobre a verdade do que acontecia em meu próprio casamento. Eu conhecia a verdade agora, e embora essa descoberta tenha trazido dor, também me deu uma nova liberdade. Eu tomei a decisão de seguir um novo caminho e buscar a liberdade através do divórcio. A ideia de encerrar nosso casamento foi desafiadora, mas permanecer ali parecia algo insuportável. Não poderia viver eternamente ao lado de alguém em quem a confiança fosse uma sombra distante. Alguém que optou por me decepcionar, mesmo depois de eu ter oferecido todas as chances para que ela reconsiderasse. Busquei a orientação de um advogado e iniciei o processo. Os momentos que construímos juntos ao longo dos anos, tudo isso parecia estar desmoronando. Mas eu também sabia que, se eu ficasse, tudo se tornaria mais caro. O preço da minha dignidade, do meu apocalipse, torna-se mais alto quando se trata de confiar em alguém que pretende abalar minhas estruturas. Se você está me ouvindo, eu te pergunto, o que você faria se estivesse no meu mundo? Se você descobrisse que aquela pessoa em quem mais confiou estava sendo desonesta, revelando-se por trás de uma fachada, e optando por alguém que parece ter mais características que a atraem, como você reagiria? Faz você se permitir sentir isso, mesmo sabendo que podem repetir a experiência? Você escolheria se resguardar para preservar sua essência, mesmo que isso fizesse seu coração sangrar? Para mim, eu imploro que você pause. Ela decidiu seguir seu caminho, e agora eu opto por cuidar de mim.